A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Dilson Ferreira e eu quero aqui explicar um pouquinho do primeiro vídeo que eu postei nesse meu canal. E algumas pessoas falaram: você tem alguma coisa contra os templos? Você está caindo em contradição uma vez que você está pregando e ensinando o que você está falando dentro de uma igreja. Eu não tenho absolutamente nada contra os templos. Aliás, como ela mesmo disse, eu estou anunciando aqui a palavra dentro de um. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que o objetivo do meu trabalho, que eu vou desenvolver agora aqui no YouTube, é mostrar para vocês, biblicamente, quais são as prerrogativas dentro de um espaço fechado para você anunciar o Evangelho. O que eu deixei bem claro na outra live que eu fiz, na outra mensagem que eu coloquei, é que Jesus é o nosso único pastor. Embora a gente possa ter o título humano de pastor, pastor é Jesus. E o único que tem a igreja é Ele, porque a igreja é o ser humano. O que acontece é que no advento da formação de templos evangélicos, ou não, se colocaram dentro desses templos regras, doutrinas básicas de comportamento que não são bíblicas. E eles falam como se bíblico fosse. Então, ali impõem vestimentas, comportamentos de todas as formas, segundo os conceitos e segundo aquilo que eles acreditam que é certo. E imputando isso a Deus. O objetivo meu é dizer para você que nós temos que estar centralizados dentro das Escrituras Sagradas e mostrar para você que o cristão, ele tem que deixar de ter seu comportamento passivo e ser um pouco mais atuante. De que maneira? Ora, se alguém ensina alguma coisa e diz que é bíblico, vai lá olhar. Eu sempre costumo dizer, se você for a uma padaria comprar um pão, olha que você dê aí R$1 ou R$2, e se depois descontar do valor deste pão, você quer conferir o troco, ainda que seja 30 centavos, ainda que seja 20 centavos, 15 centavos, você confere para ver se o troco está certo. E quando tu chega numa congregação, não importa a fama daquele pastor, não importa a eloquência com a qual ele anuncia o Evangelho, ele é só um ser humano, é um homem passivo de eu, passivo de estar colocando ali no altar seus pensamentos, seus atos, suas ações, aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, quando na realidade um pastor é só um porta-voz de Deus. Ele tem que narrar aqui biblicamente o que Jesus mandou fazer. E hoje nós vemos igrejas onde o pastor estabelece normas, fazem campanhas mirabolantes, sem nenhuma base bíblica, e quando alguém vai questionar, ele fala: não, o Espírito Santo me inspirou. Eu acredito que o Espírito Santo me inspira a falar algo que é bíblico, porque ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então não dá para você ficar hoje reclamando, porque há pastores desonestos, há pastores fraudulentos, quando você que está dentro da congregação não atém para o que está escrito nas Escrituras Sagradas. E não é para você ler um versículo isolado, é para você ler tudo. Porque qual é a minha queixa? É que a maioria dos pastores, principalmente os que são formados em teologias, eles não repassam esse ensinamento para as pessoas. Eles simplesmente retêm para eles e dá aí, um feijãozinho com arroz pronto, simples, E o melhor do maná, do conhecimento que ele adquiriu ao longo de 6 anos, ele guarda para eles. E a despeito do que ele aprendeu na faculdade, se for contra o pensamento da igreja dele, aí mesmo que ele não vai ensinar. Então, hoje nós temos instrumentos às nossas mãos, temos aí o Google, para que o cristão não fique preso à palavra de um homem. Não importa, eu não estou atacando A, B, C ou D, não acreditem em mim, vocês não têm que acreditar em mim. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro, que confia no homem. Agora, eu lhe faço uma pergunta: Deus abriu alguma exceção, a não ser que seja um pastor, a não ser que seja um presbítero, um bispo, um papa, um padre? Não, ele disse: maldito o homem que confia no homem. Então nós temos que entender que uma vez que alguém chega no altar e está falando em nome de uma outra pessoa, você tem que entender que o pastor não fala em seu nome.
O pastor não fala em nome da sua congregação, em nome da placa da sua igreja, ele fala em nome de Jesus. Então é necessário que dentro das escrituras sagradas ele esteja respaldado por aquilo que ele está falando. E quem tem que cobrar isso não são as pessoas que estão fora da congregação. Quem tem que cobrar isso é você, meu irmão. É você que está dentro da igreja. Quando a pessoa abre as escrituras sagradas e diz, ó, Deus disse onde? Vai lá no contexto, no texto, veja tudo, verifica a exegese, a hermenêutica, sabe? Isso é importante. Por quê? Porque se trata da tua vida. Quando você entra para uma congregação e deposita sua confiança supostamente de um homem de Deus, você praticamente está entregando, né, os seus sentimentos, a sua felicidade, os seus sonhos, os seus projetos na mão de uma pessoa que é igual a você. O que eu tenho falado nas congregações é que o pastor não tem um monopólio de Deus para ele ter uma unção, como eles dizem, diferente. Jesus falou, não dou meu espírito sob medida. Aí eles vão lá na antiga aliança e diz, não, mas aí Eliseu pediu porção dobrada do Espírito, numa época em que o Espírito Santo não habitava corporalmente em ninguém. O primeiro ser humano a qual ele recebeu corporalmente o Espírito Santo foi Jesus, posterior os seus discípulos e depois derramado sobre toda a carne. Simples assim. Então quando eles querem dar respaldo para aquilo que eles acreditam, eles vão lá na antiga aliança. Quando a antiga aliança não dá respaldo ao que eles falam, não, é porque isso já passou, não temos mais que observar nem obedecer. O objetivo meu é mostrar para vocês que há um só Senhor e o nome dele é Jesus. Um só pastor. O pastor da tua igreja é um pastor humano, consagrado pela igreja. E como porta-voz de Deus. A Bíblia diz que aquele que é maior, e quem tem um cargo maior dentro da congregação é o pastor, ele diz, então ele sirva. Ou seja, você que está aí na tua congregação sabe que o pastor, ele é consagrado por Deus, né, para servir você, assim como Deus é maior que todos e nos serve, nos abençoa, nos alimenta, cuida de nós. E assim nós temos que ter também. Então, o templo que monopoliza a salvação, que diz assim, se você não estiver aqui, nesta igreja, se você não estiver conosco, compactuando do mesmo pensamento, você não será salvo. Tem pessoas, eu já ouvi isso, não vou aqui citar o nome de igrejas, porque o objetivo não é esse, que diz o seguinte, o Jesus da minha igreja é mais forte do que das outras congregações. Como se Jesus pudesse ser fatiado um pouquinho para uma igreja, um pouco mais para outra. Não, falácia, mentira, canalice, patifaria. Então, cabe a cada um de nós ser fiscal do pastor da tua igreja. Espera aí, pastor, olha só, o senhor pregou algo aqui que não é bíblico. Abre as escrituras sagradas, mostra para ele, me explica aqui aquilo que o senhor disse. A sua campanha que você está fazendo é baseada em quê? Só isso, porque é um direito, é uma prerrogativa sua, para que você não caia em falácia, para que você não caia em mentiras, que vão influir sim na sua vida e na vida da sua família. É importante você ver, principalmente, no que se diz respeito às ofertas, você não pode barganhar com Deus. Deus não é bolsa de valores, eu vou dar 100 para ganhar 200, eu vou dar 200 para ganhar 300. Então, se você pensa dessa forma, joga no bicho. Joga na loteria, na Mega Sena. Com Deus não se barganha. A Bíblia é bem clara. Dá de livre e de espontânea vontade, com alegria, não por necessidade. Você não pode barganhar com Deus. Ele dá e ser dado, sim. Mas ele pode te retornar da forma que ele quiser. Ele pode te dar saúde, o que faz com que você não tenha necessidade de gastar o seu dinheiro com remédio. Simples. E não necessariamente devolver monetariamente. Embora nos fins dá no mesmo. Porque está fazendo com que você economize. Então, eu abri esse canal para compartilhar com vocês coisas que eu não concordo, porque a Bíblia não concorda. Não é a minha opinião, não pode prevalecer sobre a opinião de ninguém. Eu costumo dizer que opinião é como um problema, cada um tem o seu. Mas mostrar para vocês, biblicamente, que Jesus Cristo, ele não monopolizou a sua congregação, né, em tijolos e cimentos. A igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós, o corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, é santuário de Deus.
e não a estrutura de cimento e tijolo, a qual a pessoa coloca uma placa e ali aprisiona você, ali escraviza você, aí você sai de ser escravo do diabo para ser escravo da igreja. E eu não estou mentindo, a igreja que proíbe você de visitar outra congregação. Não, não pode. É aqui a verdade. Eu fui fazer uma reunião na casa de uma pessoa, faz uns 3 ou 4 meses, e uma da menina perguntou, qual é a tua igreja? E eu disse, e ela falou, não posso assistir você porque a minha igreja falou que qualquer outra congregação que não seja ela, que a palavra é do diabo. Ou seja, eu estava ali com a Bíblia, eu estava ali com as escrituras sagradas, mas ela não considerou isso, considerou o que a igreja dela disse, ou o que eles chamam de igreja. Então, eu vou estar sempre aqui nesse canal com o objetivo de, não só de ensinar, de aprender, com você também, que vai mandar aí os seus comentários e a gente vai poder construir um pensamento junto. Porque eu, quando torno público aquilo que eu ensino, eu estou aberto ao contraditório, aqueles que não vão acreditar, aqueles que vão achar absurdo o que eu estou dizendo. E se aí, educadamente, quiser confrontar, nós vamos conversar e vamos chegar a um denominador comum. Então, isso é mais uma apresentação, a gente está com o canal, todos nós que partilhamos do YouTube sabemos como funciona. Dê o seu like, dê o seu joinha, faça o seu comentário, né? Se inscreve nesse canal para a gente, até para me ouvir a sua insatisfação, aquilo que você não acha, porque tem pessoas que dizem assim, você está atacando a congregação. Não, absoluto, eu estou e sempre vou estar combatendo os absurdos. Um exemplo, para que a gente não se estenda mais, porque não é o objetivo dessa postagem que eu estou fazendo hoje, eles negam a você a ceia, porque você não é casado, porque você não é batizado, negam você o direito de você cantar na frente, participar das atividades da igreja, participar do coral, não pode cantar, não pode ter oportunidade, mas exigem de você o dízimo. Ou seja, nas atitudes deles, eles te condenam, de você não vai para o céu se você morrer hoje, mas deixa aqui o seu dízimo. Então isso pode. Então é sobre esses absurdos, sobre essas contradições é que eu estou falando. Eu não nasci pastor, né? Eu fui uma pessoa que frequentei durante muitos anos a igreja, sentei nos bancos, com a maioria das pessoas o fazem. E sempre achei absurdo essas coisas. Mas eu não tinha voz, eu não podia falar. Mas agora, né, eu tenho essa oportunidade, porque Deus propiciou ao ser humano, né, o avanço e a tecnologia para que hoje a gente possa estar trazendo de dentro do nosso coração um sentimento, uma palavra, um pensamento para ser transportado para milhares de pessoas. Então, não me tirem como um inimigo da congregação, até porque tem uma. Não me tenham inimigo dos cristãos, até porque sou cristão. Mas aquilo que eu acho que é errado, a gente tem que combater. Muitos podem dizer, roupa suja se lava em casa. Se lava em casa quando isso não atinge a casa alheia, quando não atinge famílias, quando não atinge pensamentos, sentimentos, quando não atinge pessoas que estão agora sendo torturadas por homens e mulheres que não têm o conhecimento da palavra de Deus, ou até que têm, mas que retêm para si com o objetivo de magoar, de maltratar e de entristecer a vida alheia. Pensam somente nos recursos financeiros que ele pode obter com a manutenção de membros dentro da sua congregação. E aí vivem desse dízimo, vivem dessas ofertas, muito bem, obrigado, e estão se lixando para o sofrimento, para o decaimento daquela pessoa dentro da sua congregação. Então, é esse o objetivo, e qualquer coisa que eu não me fiz compreender neste meu vídeo e no vídeo passado, comentem. Estou aberto ao contraditório, estou aberto a ouvir a sua opinião. E mais uma vez eu digo, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí e se inscreva no canal, nos dá uma força para que a nossa voz se torne poderosa. Se você concorda comigo em algumas coisas, então compartilhe esse vídeo e ajude a tirar as pessoas do engano, não das igrejas, do engano.
Eu quero que você permaneça na tua igreja. Não é para você sair dela. É para você contestar aquilo que é bíblico. Falar, olha só, pastor, está aqui, eu quero que o senhor me ensine a verdade. Esse deve ser o seu compromisso. E é o nosso compromisso que nós temos com Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agradeço a você mais uma vez a tua paciência de ter visto esse vídeo e faço novamente um apelo. Compartilhe. Se você também compartilhar esse pensamento, me mande sugestões para que a gente possa estar abordando os assuntos aqui que sejam do seu interesse. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos aqueles que aguardam a vida do Senhor e que todos possam dizer amém, amém e amém.